cumprimento a doutora Bruna, bem como o seu patrono que lhe acompanha nesta sessão. Na sua fala inicial, Vossa Senhoria informou que veio a esta CPI sem buscar um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e que responderia a todas as perguntas que lhe fossem feitas. Assim, diante do seu compromisso firmado de falar a verdade e da declaração inicial de que não se furtaria a colaborar com esta CPI, indago: qual o nome dos médicos que Vossa Senhoria representa? Eu evoco o direito do Estatuto da Advocacia que me concede o sigilo com relação aos meus clientes. Mas Vossa Senhoria está aqui na condição de testemunha ou de advogada? Eu estou no exercício do meu ministério. Não. A pergunta é simples. Vossa Senhoria está na condição de advogada ou na condição de testemunha? Eu sou testemunha e tenho clientes na condição de advogada. Senhor presidente, não há como um advogado patrocinar causa ou mesmo prestar assessoramento jurídico de clientes anônimos. Como é possível uma comissão parlamentar de inquérito ouvir alguém que não informa quem representa? Como demonstrado pelo senador Marcos Duval, há pouco, numa participação, a depoente diz representar 12 médicos em 5 mil. E não sabemos quem são esses médicos. Veja, senhor presidente, que esta CPI da pandemia já enfrentou situação similar a respeito da condição de um depoente que participava desta CPI. Me refiro ao depoimento do senhor Túlio Silveira, que ocorreu no dia 18 de agosto de 2021, ocasião em que a senadora Simone Tebet, que aqui está, questionou se o depoente estava na condição de advogado ou não. E vou ler aqui qual foi o questionamento dela pelas notas taquigráficas, acertadamente. Para contribuir, senador Randolfo, que presidia aquele momento, há uma preliminar aqui que é saber qual a condição que o doutor Túlio se apresenta nesta comissão. Ele não está aqui na condição de advogado, e para que isso fique resolvido, basta que o depoente, doutor Túlio, apresente ou diga se apresentou ao Ministério da Saúde a procuração dele como advogado da Precisa, para poder, em nome dela, fazer todas as tratativas no contrato da Covaxin. Do contrário, o doutor Túlio, Vossa Senhoria, não está aqui na função de testemunha como advogado, mas como um funcionário da Precisa. Como se observa, senhor presidente, a senadora Simone questionava a respeito da procuração, isto é, o vínculo de representação entre o senhor Túlio e a Precisa. Mas no presente caso, estamos ouvindo uma testemunha que diz representar médicos, mas não indica quem são. Então eu insisto, com Vossa Senhoria, doutora Bruna Morato, e na condição de advogado, meu respeito. Mas eu insisto, pode nos informar quem são os seus clientes? Vossa Senhoria pode disponibilizar a esta CPI a procuração firmada com seus clientes? Senador Marcos Rogério, com todo respeito, nos termos do artigo 207 do Código de Processo Penal, eu, na condição de testemunha e advogada, eu preciso me limitar aos poderes a mim conferidos pelos meus clientes, e não me foi autorizada a informação a respeito da identidade desses clientes. Senhor presidente, veja o papel que a CPI está prestando ao Brasil nesse momento. Esse questionamento foi feito há pouco tempo atrás. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. E repito, nós temos que acertadamente. Nós temos que repor a verdade. Vossa Excelência, por favor, se quiser interromper o tempo, eu não vou deixar o senador Marcos Rogério na minha frente. No primeiro momento eu fiquei quieta, agora de novo retomando. Vamos repor a verdade aqui, senador Marcos Rogério. Eu acabei de ler. Não, Vossa Excelência leu e agora eu vou dizer. Vossa Excelência leu e eu repito o que eu disse. Há uma situação diferente aqui. Qual? Túlio era um suspeito porque ele era um assessor técnico da Precisa,
que tinha inclusive na logo da Precisa assinado, encaminhado e-mail para o governo, para o Ministério da Saúde. Eu peço que pare meu tempo, senhor. Não, sem dúvida, mas Vossa Excelência, de novo, eu tenho o direito aqui de me pronunciar no artigo 14. Eu citei Vossa Excelência diretamente. Eu agradeço Vossa Excelência. Havia uma suspeita em relação ao doutor Túlio, que independente de ser advogado, médico ou papa, com todo respeito ao Papa Francisco, a quem eu sou devota, inclusive, independente da atividade dele, ele estava aqui como um possível suspeito de estar atuando de forma irregular, e depois eu acho até que ele foi indiciado, ou está agora na função de acusado pelo relator, de ter mandado um e-mail para o Ministério da Saúde, na função de assessor jurídico da Precisa, e provei por documentos que ele era um assessor jurídico. Então, independente de ser advogado ou não, ele havia uma suspeita, ele passou depois a ser acusado por essa comissão. A doutora Bruna, e Vossa Excelência sabe muito bem, pelo artigo 5º da Constituição Federal, ela está aqui na função, embora testemunha, ela é uma advogada. Em qualquer lugar que ela estiver, no restaurante, no Senado Federal, em outro país do mundo, ou mesmo aqui no Brasil, onde quer que ela se encontre, ela não pode se despir da roupa que tem como advogada. E nesse aspecto, ela está protegida pela Constituição Federal, ou melhor, os seus clientes estão protegidos pelo sigilo profissional, que, aliás, os próprios tribunais estendem esse sigilo profissional a todas as profissões, ao médico, ao dentista, ao advogado, a qualquer um. Então, independente da pergunta que lhe faça, ou que faça ao doutor Túlio, quando o doutor Túlio foi perguntado por mim, é porque havia uma suspeita que ele era aquele que participou de um contrato fraudulento de 1 bilhão e 600 milhões de reais para compras de vacinas inexistentes ou ineficazes, com pagamento antecipado de 200 milhões de reais em paraíso fiscal, para lavagem de dinheiro, para num conluio, à custa do dinheiro público e da dor de familiares que perderam os seus entes para a Covid, compartilhar um lucro de uma vacina que não seria entregue para o governo federal. Então, fosse ele advogado, médico, dentista, quem quer que seja, ministro de Estado, ele estava ali sendo, a princípio, interrogado, porque ele poderia sair dali na função de acusado. Diferente da doutora Bruna. Doutora Bruna é uma advogada. Como testemunha ou advogada, eu não sei qual foi a forma como esta comissão, porque eu não sou membro, a chamou, ela tem que ser tratada como tal. Se é como testemunha, ela está aqui para dizer a verdade, não vai poder mentir nem omitir, salvo naquilo que ela tem sob proteção constitucional. E a Constituição a protege, não só a ela, mas aos seus clientes. Mais do que isso, a proíbe de se pronunciar. Como eu também não insisti com o doutor Túlio. Eu não perguntei para ele quais são os seus clientes. Eu perguntei para ele o vínculo que ele tinha com a Precisa, porque estava estampado num documento que nós estávamos questionando, inclusive, a legalidade e a legitimidade. Diferentemente dessa relação privada, aqui nós estamos falando de dinheiro público, contrato público, e aí as relações do direito são totalmente diferentes. Quando nós estamos falando de direito público, nós estamos falando de interesse coletivo, onde as regras são outras. Então, senhor presidente, para deixar muito claro que a indagação que eu fiz para o doutor Túlio não serve para o caso da doutora Bruna. E mais ainda, em nenhum momento eu pedi para que o doutor Túlio quebrasse o sigilo profissional dele com o seu cliente ou seus clientes. Obrigada. Senhor presidente, retomando a minha linha de interrogatório, a questão aqui era se ele estava na condição de testemunha ou de advogado, simplesmente. Porque o sigilo é em razão das informações prestadas pelo cliente, e não em relação ao nome do cliente. Isso não. Aqui não há cobertura de sigilo. Invocar o sigilo para ocultar quem o contratou, respeitosamente, o fato de ser advogado não dá o direito de vir a esta CPI e ocultar. É a figura da testemunha do desconhecido. Testemunha por procuração do desconhecido. Quanto aos fatos alegados no confessionário de advocacia, aí há as garantias do Estatuto da Ordem, as garantias constitucionais que se aplicam ao caso. Mas deixar de declinar o nome de quem contratou e dar depoimento alegando fatos colhidos nessa relação de advogado e cliente,
respeitosamente, senhor presidente, é algo absolutamente estranho. Algo absolutamente estranho. Então, eu primeiro quero lamentar este fato. Aqui, ora fala como advogada, ora fala como testemunha. Mas testemunha de quê? Ouviu de quem? Mas eu queria fazer mais alguns questionamentos a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria conhece o senhor Felipe Cavalga Silva, o senhor Thales Ribas Apocalipse Nogueira, a senhora Emanuele Pessoa Mendes Guarinon e a senhora Fábia Marques Menezes? Os nomes que o senhor citou são diretores clínicos de unidades. Eles, infelizmente, foram demitidos por uma... Eu perguntei se Vossa Senhoria conhece. Se o senhor me der tempo para responder, eu não, respondo é seu simples, questionamento. conhece ou não conhece? O modo eu vou ter uma segunda pergunta. O modo como eu formulo a resposta me diz respeito. Então, eu vou continuar formulando a resposta com a mesma educação que o senhor não está tendo ao fazer o questionamento. Não, não é uma questão de educação, é uma questão de objetividade. Seguindo com a resposta. Conhece ou não conhece? O senhor me perguntou se eu conheço. Eu sei quem são. Eles são diretores clínicos de unidades do hospital da Rede Prevent Senior. Eles representa essas pessoas na condição de advogada? Representa eles juridicamente? Senador Marcos Rogério, eu acho que o senhor ainda não entendeu que eu vou manter sigilo a respeito da identidade dos meus clientes. Mas isso, senhor presidente, não tem sentido. Eu só estou perguntando se representa ou não essas pessoas como advogado. Qual é o sigilo que protege isso? Eu não estou perguntando para você, não estou te pedindo para declinar quais foram os fatos narrados por ele. Só estou perguntando se representa essas pessoas como advogado. Só isso. Senador, eu vou voltar para uma questão técnica. Vamos voltar para a questão técnica. Eu não irei identificar os meus clientes. Eu sou advogada, eu protejo os meus clientes. Eu estou aqui representando os meus clientes. Então, presidente, não há mais o que perguntar. Porque ela está aqui na condição de testemunha, por procuração, mas que não revela quem são os seus clientes. Não revela a quem representa. Eu perguntei objetivamente sobre algumas pessoas e indaguei, representa-os juridicamente? Também não quis declinar. O senhor Pedro Benedito Batista Júnior, senhor presidente, diretor executivo da Prevent Senior, em depoimento a esta comissão parlamentar de inquérito no dia 22 de setembro, alegou que o senhor Jorge Jopert Neto e a senhora Andressa Fernandes Jopert, após o desligamento da empresa em junho de 2020, manipularam dados de uma planilha interna, que era a planilha de acompanhamento de pacientes, para tentar comprometer a operadora. A planilha está relacionada às denúncias de que a Prevent Senior utilizou medicamentos ineficazes no tratamento de pacientes com Covid-19 e alterou os registros médicos para ocultar as mortes. De acordo com o diretor executivo, a planilha divulgada pelos médicos contém graves divergências em relação ao documento original. Além disso, os médicos Jorge Jopert Neto e Andressa Fernandes Jopert supostamente acessaram a planilha depois do desligamento da empresa e transmitiram as informações para a advogada Bruna Morato, antes da divulgação dos dados pela imprensa. Assim, para que não se crie por esta comissão a inovadora figura de testemunha por procuração, requeiro a esta comissão a convocação que já estou apresentando ao sistema da comissão, para que sejam ouvidos aqui os médicos Jorge Jopert Neto e Andressa Fernandes Jopert, e que então, como testemunhas, falem diretamente a esta CPI sem intermediários. Senhor presidente, eu penso que, a par de todas as informações que foram divulgadas aqui, é necessário que esta CPI aprofunde nas investigações, mas olhando para os fatos, para as evidências, checando essas fontes. O depoimento que temos no dia de hoje, respeitosamente, é um depoimento que, para mim, carece dos elementos básicos. Fala em nome de profissionais, mas não tem procuração.
não pode declinar sequer o nome. Então, senhor presidente, o apelo que estou fazendo a esta CPI, e já fiz anteriormente, é que nós ouçamos, é fácil saber quem foram demitidos da Prevent Senior. Bom, no meio de 5 mil, o número aqui não é tão grande. Que se faça a convocação desses profissionais para se buscar a verdade e, sob juramento, que possam vir a esta CPI para poder dizer os fatos, como aconteceram, em que circunstância. Porque qualquer coisa fora disso, eu não quero aqui ser leviano em fazer afirmações de que a doutora Bruna esteja falando algo que não procede. Ela teve contato com esses profissionais, mas não são os profissionais que estão aqui. Então que essa CPI, na busca da verdade, possa fazer a convocação desses médicos para aqui estar. E aí vamos questionar, vamos indagar, porque realmente depoimento de testemunha por procuração, olha que nem por procuração, senador Girão, porque senhor presidente, não foi apresentada a procuração. Depois pela ordem, após o encerramento. Não tem procuração. Sequer declina o nome de quem, em nome de quem está falando, por quem está falando. Lamento que a CPI esteja se prestando a esse papel. Quanto a essa empresa, senhor presidente, deixar clara a minha posição. Não tenho nenhuma razão para defender nem essa e nem outra empresa. Porque pelo que vi até agora, das notícias publicadas, me parece que algo muito estranho aconteceu por lá. Só não acho adequado tomar depoimento de quem não é testemunha de fatos. Gostaria de estar ouvindo aqui os profissionais, médicos, dentro do seu papel, como testemunhas de fato. E no mais, apenas reiterar que nós possamos avançar nas investigações, mas, repito, olhando para os fatos, para as evidências, para o que de fato aconteceu, seja nesse hospital, e se cometeu crime, que a CPI os identifique, os enquadre e os encaminhe para autoridades competentes para o devido processamento. Senhor presidente. Assim como... Quer acrescentar? Eu posso ouvir depois, se quiser acrescentar alguma coisa. Vamos parar de constrangimento, senador Marcos. O senador Marcos Rogério o senhor tenta passou hoje, o seu vexame hoje, a advogada, a doutora Bruna, ultrapassa qualquer limite, senador. Quem deve estar com vergonha... Começa pelo desconhecimento básico do que é uma testemunha direta, senador. Quem deve estar com vergonha são vossas excelências. Vossas excelências é que devem estar com vergonha. Trazem aqui para dar depoimento quem não foi testemunha dos fatos. Garantir a palavra do senador Marcos Rogério, senador. Eu estou propondo que se traga aqui os médicos. A doutora Bruna é uma jovem advogada, firme, determinada, e não vai se submeter ao seu constrangimento. A minha questão aqui não é o fato de ser advogado, não. Nesse aspecto, respeito absolutamente. Você está tentando constrangê-la. Ela está aqui na condição... se é testemunha ou se não é testemunha. Ela está aqui na condição de testemunha e como advogada, e Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência está tentando constrangê-la, é simplesmente isso. Não é. Mas, doutora Bruna, não é a minha fala que vai constranger quem quer que seja. Eu lhe digo que Vossa Excelência... Porque não estou acusando... Vossa Excelência é uma menina doce e dura. Quem está? E se mantém assim. Quem está sugerindo constrangimento? É fundamental que o senador Marcos Rogério conclua o tempo dele, a fala dele. Ele tem a liberdade de falar o que ele pensa, o que ele quiser. Liberdade, vírgula, porque ele está tentando constranger a nossa convidada. É só isso. É sim, senador Marcos Rogério. Não, senador. Senador Marcos Rogério, é isso. Olha, toda vez que eu vou falar... Toda vez que eu vou falar alguma coisa que vai contra as ideias motoras dos que tentam conduzir a CPI, é assim que agem. O Brasil está vendo faz tempo. Porque o que eu estou perguntando aqui é o básico. Representa alguém? Representa. Quem? Tem procuração? Não tem. Quanto à informação que está resguardada pelo sigilo profissional, eu não pergunto. Aliás, até já condenei prática aqui na CPI. Acabou, presidente. Vossa Excelência não tem sido rigoroso da mesma forma. Vossas Excelências não têm nenhum tipo de constrangimento em me interromper.
Aí quando passa 30 segundos, já quer reclamar. Meu, é isso que acontece. Então, senhor presidente, o único apelo que estou fazendo aqui é para que nós convoquemos aqui médicos para prestar o depoimento. Porque imagina se a moda pega. Daqui a pouco, delegado de polícia, promotor de justiça, está tomando depoimento de alguém que diz representar alguém, mas que não tem procuração. Então, o senhor está controlando o tempo, senhor presidente. Muito obrigado. Pelo amor de Deus, é difícil. Aí é difícil.